Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui. Nós estamos aqui hoje fazendo um podcast fantástico aqui com duas pessoas na verdade, né? Tá? Da For Sales. Nós vamos discutir coisas sobre como é que faz um bom recrutamento para áreas comerciais, que é uma empresa especializada nessa parte, né? E aqui a gente está aqui junto com duas pessoas aqui, são sócios aqui da For Sales, gestores também. É o Pedro Zanon, né? E o nosso amigo Eduardo Nogueira, né? Conta um pouquinho da história da For Sales, como é que veio a For Sales aqui no mercado, como é que vocês estão... E o que chama bem a atenção é recrutamento de áreas comerciais, que é, na verdade, a RAN que faz isso. A RAN que trabalha consultoria, treinamento de áreas comerciais. E a gente tem umas dores que eu vou perguntar para os nossos amigos aqui. Mas como é que surgiu a For Sales? Excelente pergunta, né, Frank? Obrigado pela oportunidade, pessoal, de estar com vocês aqui hoje, né? A For Sales aí, hoje é uma holding, né, Pedro? E já tem 10 anos de mercado. Nós temos hoje 4 empresas do grupo, né? A For Sales, né, que é a unidade a qual o Pedro e eu atuamos hoje, ela é de fato especializada em recrutamento e seleção de vendas e marketing. Eu costumo dizer, né, Pedro, que nós somos o parceiro ideal para problemas complexos de recrutamento e seleção e vendas e marketing, né? Então a gente atua aí com uma metodologia específica, né? E acho que ela surgiu muito de uma dor que o Rodrigo Saad, que é o nosso Managing Director hoje, identificou lá atrás, né, quando ele atuava ainda numa empresa multinacional de recrutamento e seleção, generalista. Identificou que, puxa vida, é evidente que tem skills diferentes e profissionais de vendas e marketing, de finanças, de TI, de RH, e como é que você usa uma solução única para diferentes perfis e disciplinas. Então, acho que foi daí que surgiu essa reflexão, né, Pedro? E aí, enfim, surgiu a ideia da For Sales, né, de atuar de forma especializada, né? Aí o Pedro também... Exatamente. Boa tarde, Frank. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a For Sales. Eduardo, meu parceiro aqui de caminhada, de jornada laboral, né? Então, estamos sempre juntos aí na área comercial e na gestão de projetos da For Sales. Acho que o Eduardo trouxe um ponto bem relevante, né? A For Sales entra como uma primeira solução especialista, né, de recrutamento de seleção, especialista em vendas e marketing. E traz no seu DNA uma metodologia muito clara para atuação, né? Então, nós trabalhamos sempre buscando a melhor performance dentro da área de vendas e marketing, não simplesmente encontrar uma solução qualquer para os nossos clientes. E a gente... Não, pode falar. E a gente faz isso tendo uma metodologia muito clara, que ela se baseia como se fosse um funil de vendas, né? Que a gente fala muito na estruturação de uma área comercial. Então, é um funil que ele precisa ter a entrada ampla, com alto volume de profissionais, e eles passam por algumas etapas. Então, a gente fala do alto volume amostral e da alta densidade avaliativa para entregar qualidade no final desse funil. Agora, né? eu acho interessante que a gente, consultoria de área comercial, eu digo o seguinte, que a área comercial é o seguinte, o vendedor, ele pode ser, é diferente do que qualquer outro tipo de área de produção. Produção, você tem que saber fazer a produção. O vendedor é o seguinte, ou a área comercial, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 20, como pode ser menos 10. É verdade. É um negócio bem assim louco, né? E aí a gente tem muitos clientes que eles ficam redutantes, né? Porque a RAN ela não faz essa parte de recrutamento e seleção, porque a gente sabe que tem a empresa de vocês especializada na área. Então a gente busca parceiros para fazer isso. Mas quando a gente levanta a bola, digamos assim, para o empreendedor, ele fala, não, isso aqui, puxa, ele olha, vai sair caro e tal. E eu falo, não, mas olha o tempo que você vai gastar para você procurar, né? E como a gente tem que acelerar os processos, porque o que a consultoria basicamente é? Processo e pessoas. Perfeito. Né? Quando tem pessoas, a gente até consegue agilizar porque a gente tem processo de desenvolvimento de liderança. Mas quando a gente vê que não tem pessoa qualificada que vai fazer com que o projeto não ande, né? Precisa, se a gente não acha como é que chama? Uma prata da casa, né? Que tem o perfil, tem que buscar fora, não tem jeito. Exatamente. Tá? E esse é o dilema. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, que vocês estão do outro lado, né? Como é que é esse negócio? Como é que a gente faz para dizer, olha, vale a pena contratar alguém para te ajudar nessa área comercial? Excelente pergunta, né, Pedro? Porque, bom, a área comercial ela é tida ainda, acho que talvez hoje conhecida por ser uma área que tem muita subjetividade, creio eu. E aí acho que talvez o que a gente consegue auxiliar nossos clientes, né, Frank, como é que você tira essa subjetividade e dá critérios objetivos de uma forma cartesiana para você avaliar um profissional de vendas e marketing de alta performance, né? E aqui só um parênteses, a gente atua com a área comercial, portanto, vendas e marketing, né? Que as duas áreas estão conectadas, evidentemente, né? Então, esse método que o Pedro descreveu brevemente, né? Ele tem a premissa da gente conseguir, enfim, ter um processo bastante estruturado, rápido, com várias etapas, SLAs em cada etapa, né? Exatamente como um pipeline de vendas, né, que o Pedro citou.
E aí, dentro de cada etapa dessa, a gente consegue medir, metrificar e ter uma amostragem grande e, portanto, comparar quem são os melhores profissionais. Então, tem bastante... Vendas é uma ciência, né? O empirismo ficou no passado. Tem muita empresa que acha que vendas não é ciência ainda, então tudo bem, né? Eu discordo, né? Então, a gente traz um pouco dessa ciência hoje para poder colocar esse processo nesse método avaliativo, né? Densidade grande, amostragem grande, né? Aí você consegue mitigar uma série de características. A gente usa, né, Pedro, avaliação por competências, evidentemente. Olha só. Que nada mais é do que você costuma dizer que você olha no retrovisor da carreira do profissional. Poxa, se ele tem que ser muito bom em dado canal de venda, dado produto, dado ciclo de venda. Se ele já executou isso no passado inúmeras vezes, repetidas vezes, teve uma alta performance, ele tende a repetir isso no futuro. Então aqui a gente não está falando de futurologia, a gente está falando do que ele já fez no passado para aplicar no futuro. Exatamente. Aí você consegue quebrar esse estereótipo desse achismo que existe ainda, né, Pedro? E o que a gente faz muito, né? No alto volume, na alta densidade avaliativa, nós conseguimos comparar os profissionais. E a partir dessa comparação, entender quem são os melhores. Mas dentro do nosso processo, nós também buscamos a nossa expertise, nosso conhecimento de mercado. Então, quando um cliente chega para nós, a gente consegue auxiliar ele também a entender de qual mercado esse profissional tem que vir, de qual segmento, de qual perfil de empresa. Porque, dando um exemplo aqui, né? É diferente você contratar um profissional que teve toda a sua carreira numa multinacional, dificilmente ele vai ter um fit cultural com uma empresa familiar. Claro. Então, a busca ela precisa ser em empresas de estruturas similares. Olha só que interessante que você está Precisa ou não ser, tá, Frank? Eu acho que depende muito da demanda do cliente. Vou te dar um exemplo. Nós atendemos muitos players de construção civil. Construção civil, quando precisa de profissionais técnicos que vão trabalhar com construtoras, com canal especialista, eles buscam em construção civil. Porque o que eles precisam... É o chá, né? Eles precisam do conhecimento técnico. Eles precisam dessa especialidade técnica e conhecimento de canal técnico. Mas quando eles precisam de profissionais que vão trabalhar nos canais de distribuição, que tem um viés de pulverização de mercado, né? Eles buscam mais em bens de consumo. Por quê? Porque a pauta de pulverização, gestão por indicadores, gestão de canal indireto, gestão de canal direto, no caso de grandes contas como home centers... eles têm essa pauta mais desenvolvida. O bens de consumo trabalhou mais tempo essas pautas e por terem um ambiente competitivo maior. Eles têm mais know-how, eles têm uma curva de experiência já desenvolvida. O produto é diferente, mas o processo é mais ou menos isso. Então, eles buscam nesse segmento correlato a expertise de processos e não a expertise de produto. E aí eles conseguem ter um diferencial competitivo em relação a outras empresas que não perceberam isso. E olha só, isso e pela base de dados que a empresa tem, já facilita muito o empresário, né? O empresário que quer ser assertivo. Porque e vocês percebem isso, que muitas vezes, não, pode deixar que eu tenho um cara, porque venda é aquilo que você falou, né? Não, relacional. Eu tenho um cara que o cara fala bem, não sei o que, vai ser vendedor, né? Deixa comigo que eu vou pegar. Bom de papo. Ele é um amigo do amigo que jogou futebol, né? Exato. Aí traz para a empresa. Cara, a gente percebe assim, nesse processo, que atrasa o processo dele. Verdade. Atrasa o processo de estruturação de área comercial, tá? Como é que você está vendo? As empresas estão mudando um pouquinho. Eu não digo multinacional, nem empresas nacionais grandes, mas estou dizendo aquela mediana, média, né? Empresa que tem se posiciona com pequena e média. Como é que você está percebendo esse... Boa pergunta também. Eu acho, Frank, que toda empresa ou empreendedor, empresário, enfim, tem uma maturação. Né? O negócio começa com uma ideia, um empreendimento que é da família, é uma boa ideia que vira um bom negócio, né? E esse negócio vai amadurecendo ao longo do tempo. E aí chega um dado momento que aquela ideia é muito boa, ela já foi prototipada, testada, implementada, existem clientes, existe uma carteira, existe um produto que é vendido de forma recorrente. E aí, geralmente, o pequeno empresário ou o microempresário, ele faz um pouco de tudo. Então, ele é difuso, ele perde o foco. Quando o negócio começa a crescer demais, muita demanda, evidentemente, ele tem atribuições de gestor, de enxergar o negócio como um todo, ele não consegue dar foco para sub-áreas, né? Ele está olhando para logística, para recursos humanos, para tecnologia, para vendas, para marketing. Muitas vezes é a cara do dono o negócio. E ele tem medo de perder o controle, ó. Exatamente. Seguramente. E chega uma hora que existe um trade-off, né? É evidente, isso depende do segmento, não dá para precisar o tamanho da empresa, o faturamento, enfim, né? Trade-off de complexidade. Chega uma hora que fica tão complexa a gestão do negócio como um todo. Explica um pouquinho, de repente o empresário pode... O que é o trade-off? É um ponto de decisão. Decisão, né? ponto de Exatamente. decisão. Puxa, chega um ponto de inflexão ali. Bom, ponto de inflexão, tá. Tem que tomar uma decisão. Ou sigo como estou, gerindo de uma forma ainda que
enfim, não profissional, digamos assim, né? Eu não gosto de usar essa expressão que parece que foi feita antes disso, não é profissional. Mas não é. Ficou mais complexo o negócio. Inclusive, o time, ele chegou até aquele momento por causa do mérito dele. Alguma coisa aconteceu. Mas chega um ponto de inflexão, que é essa virada de chave, trade-off, né? Que ele tem que tomar uma decisão. Puxa vida, preciso trazer conhecimento de mercado. Preciso comprar conhecimento, preciso comprar método, comprar processo. Como é que eu busco isso? Capital humano. Contratando pessoas que sabem fazer o que preciso fazer. E aí cabe a nós, né, Pedro? Eu costumo dizer, puxando a sardinha um pouquinho aqui, que a gente dá uma consultoria de graça e vende recrutamento e seleção. Né? Porque aí, puxa vida, qual o segmento que ele atua? Bens de consumo de alto giro, indústria moveleira, como o Pedro citou, máquinas, equipamentos. Qual o canal de venda? É B2B, é B2C? Para quem ele vende? O ciclo de venda é longo, é curto? Isso aí, eu lembro. E a gente consegue identificar com isso qual que é a essência daquela transação comercial para a gente fazer correlação, portanto, com outros segmentos e aí buscar soluções para o cliente. Eu achei bacana essa posicionamento de vocês, porque o professor, muitas vezes você falou de ciclo de venda. Tem ciclos, a área de alimentação, o ciclo é muito rápido. Muito rápido. Leite, por exemplo, é semana. Né? Seguramente. A compensação, por exemplo, pega a indústria metal mecânica, o ciclo é um pouco maior. Longo. Então você está dizendo o seguinte, talvez aquele cara que tem um ciclo maior, talvez não vai conseguir se adaptar nesse aqui e daqui para lá. Exato, sem dúvida. Então você buscar profissionais de áreas similares pode ser uma boa, né? Pode. O mundo não é binário, né? Nós não somos uma coisa ou outra. Eu sempre digo isso também, né? Mas é evidente que se eu tenho mais apreço, eu trabalhei numa empresa de bens de consumo de alto giro, alimentos, bebidas, higiene e limpeza, que você tem recorrência de consumo, de compra. Então tem uma dinâmica de consumo, portanto, toda a cadeia é muito ágil, muito rápida. Logo, quem atua neste canal de venda com esse tipo de produto tende a ser mais dinâmico. Não quer dizer que eu não possa encontrar um profissional que venda equipamentos, colheitadeiras de R$1 milhão, que ele não seja ágil. Mas o ciclo de venda é longo. É interessante, né? Porque a pessoa já está acostumada com o giro. Aí pega uma empresa metal mecânica que a cultura é diferente, né? O cara, no começo, ele sente um pouquinho... Né? A questão é que a cultura é diferente. Exato. A questão é que nós entendemos que o ser humano ele tem a capacidade de adaptação. É o que nos trouxe até aqui. Sim. Mas o fato é... A pergunta que a gente tem que fazer é: a empresa tem o tempo de aprendizagem que esse profissional vai levar? Ela tem disponível o tempo de 6 meses, 1 ano, 2 anos? Então fica um pouco... Qual a rampagem, né? Exatamente. A gente buscou, né, ao longo da construção da Forceus, alguns dados que embasem isso, né? E tem um estudo de um conselho de empresas de recrutamento e seleção do Reino Unido, que fala que 73% dos empresários já contrataram errado em algum momento da sua construção. 73%. Ou seja, cada 10 é algo raro, mas acontece muito, né? Gostei dessa. Né? E aquele negócio, né? Não quer dizer que, por exemplo, você mitiga, né, o risco contratando uma pessoa especialista, mas o risco existe, né? Existe, sempre vai existir. Né? E tu pode contratar uma pessoa com todos os pré-requisitos, essa pessoa não funcionar por causa da cultura. Por um aspecto natural. Exatamente. É um aspecto que a gente tenta mitigar. Só que isso, mitigar o risco cultural, é um trabalho da consultoria e da própria empresa também, né? Assim, dificilmente o profissional chega 100% pronto numa organização. É difícil. Ele chega com um perfil ideal, mas ele vai ter um tempo de adaptação à cultura da empresa. E esse esforço de adaptação não deve ser só do profissional, deve ser da empresa também. Olha só. Então, ambas as partes têm responsabilidade no sucesso de um profissional. Seja um diretor comercial, seja um gerente regional, seja um executivo de contas, um vendedor interno. Olha só que interessante, né? Pegando uma empresa de um porte grande, né, que você contrata lá um diretor ou um gestor nacional, gerente nacional, né, de uma outra empresa. A média de quanto tempo, mesmo ser segmento diferente que ele trabalhou. Ele tem que conhecer o produto, tem que conhecer o canal, tem que conhecer tudo. Qual é o tempo, mais ou menos, que seria do lado da empresa que tem que ter paciência? Né? Porque o cara já quer contratar e já está, tem que aumentar a venda logo, né? Que já chega jogando, fazendo gol. Exatamente. Né? Como é que é isso? Até para conscientizar o pessoal, né, que está assistindo aqui. Eu acho que para jogar mesmo, para sair jogando bem, 6 meses a 1 ano, né, Eduardo? Eu acho que o mercado mudou muito nos últimos, 10, 15 anos, né? Mas eu concordo com o Pedro. Eu acho, Frank, que talvez uma das falhas que o pequeno empresário, enfim, que está nessa transição que eu disse, comete, é de estar muito ansioso, que tudo aconteça muito rápido. E aí ele não dá esse tempo daquele talento, daquele capital humano que veio trabalhar com ele, poder aprender o negócio e ter essa rampagem, né? Eu diria que
Idealmente, a gente vê ciclos razoáveis hoje de carreira, de posições, né? Estou nessa cadeira, executando essa atividade. É um ciclo razoável 2 anos. Por quê? Ele chega num negócio novo, aprende a metodologia nova, aprende o canal novo, o produto novo, se inteira dos processos, dos métodos da empresa, implementa, né? Evidentemente. Então, nesse primeiro ano, 6 meses, 1 ano, ele está aprendendo muita coisa. E no segundo ano ele entrega resultado. Exatamente. Então tem um ciclo que ele é próspero, ele é virtuoso esse ciclo. E um ponto importante que a gente sempre conversa com os nossos clientes que estão começando a contratar, estão, né, buscando a consultoria e muitas vezes querem resultado muito rápido. Imediato, não existe. No primeiro ano, você tem que olhar para processos. Esse profissional está executando os processos que vão gerar o resultado? Porque é isso que você vai precisar no longo prazo, né? Tudo bem, alguns profissionais chegam e conseguem entregar resultado no curto prazo. Mas o que o profissional de vendas e marketing hoje precisa fazer é implementar um processo e esse processo, e olha só, no médio e longo prazo, vai levar o resultado. A empresa não tem processo definido, né? Exatamente. E aí ele tem, a pessoa entra, ele tem um know-how, mas peraí, essa empresa não tem processo. Então ele entre aspas, faz uma consultoria, porque tem que implementar processo para depois poder dar o resultado. Né? Exatamente. Acontece muito isso? Muito. Uhum. E uma coisa que nós percebemos é que o jogo ele é de longo prazo, né? Geralmente as empresas querem o resultado sempre no curto prazo. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Seguramente. E a área comercial, né? Porque acho que culturalmente também, né? Porque a gente vê que, tudo bem, se, digamos, condição normal de temperatura e pressão, digamos assim, o cara entra jogando, né? Ele quer que a área comercial é o pulmão, né? O coração do negócio. Então tem que, o empresário sente isso aqui, não tem que dar um jeito, né? Evidente, né, Frank? Existem diferentes mercados, segmentos, perfis de empresa. Tem uma série de variáveis que vão afetar. Estratégias. Estratégia, enfim. Mas, enfim, um líder comercial, um diretor comercial, ele, enfim, na minha opinião, não sei se o Pedro concorda, ele tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Pensando na estratégia. Um gerente comercial ou um executivo de vendas que está no dia a dia tem uma função mais tática. Ele tem que garantir... Para mim, o vendedor ele é igual... pensa na analogia de uma conta corrente, né? Todo mês ela zera. Dia 30 ele bateu a meta, dia 1º ele deve o mês inteiro de volta. Então ele está sempre olhando para o próximo dia. E o líder, portanto, um diretor, enfim, tem a incumbência de olhar um pouco mais além. Para que o negócio seja longevo, seja próspero. Então, são lupas diferentes que ele tem que ter. E aí, claro, cabe ao empresário, ao empreendedor, enfim, ao gestor do negócio como um todo, ao presidente, saber que tem essas diferenças, inclusive. Que momento que a empresa está, qual nível de maturidade que ela está, se falta ferramentas, se é estratégia, para onde vai, como vai. Enfim, tem uma série de perguntas, né, que, evidentemente, quando a gente vai avaliar um profissional que está numa organização já mais estruturada, para ele migrar para uma empresa menos estruturada, pode haver um nível de desencaixe. Perfeito. O ponto existem pessoas boas para fazer manutenção e pessoas boas para construir. Exatamente. São skills diferentes. Né? Então, dependendo da fase da empresa, pode ser que um camisa 10 hoje chegue jogando. Pode ser que no ano que vem ele não sirva mais no time. Isso é bem delicado. Entendi, porque depois ele já está voando, mas e aí, como é que ele faz, né? Exatamente. Ele consegue cavar, que nem um empreendedor. Você chega tem mato alto. Tem pessoas que são boas para tirar o mato alto. E depois? A grama está baixa já, e aí? São melhorias contínuas de processo. Olha tem pessoas que sabem fazer isso muito bem, mas tem um pouco mais de dificuldade para fazer uma abertura. E aí, me diga uma coisa, como é que a gente pode tirar a ansiedade do empresário para assim, puxa vida, eu que contratei. Tive sempre sucesso, tá vendo o pessoal aqui, tá lá. E, cara, eu vou contratar uma empresa, porque chegou naquele trade-off que você falou, preciso, senão o meu tempo é mais precioso. Como é que é isso aí? Como é que vocês veem? O que vocês como é que chama? O que vocês falam pro empresário para deixar menos ansioso? Lidar com as objeções dele, eu diria, né? Porque ele vai achar, eventualmente, que é um investimento que ele não está habituado. É um custo, não um investimento. Exatamente. Excelente. Ele vai enxergar como custo, não como investimento. Então, acho que cabe a nós, né, Pedro, a gente entender primeiro qual que é a dor desse empresário, de forma bastante customizada mesmo, que no momento que ele está nessa cronologia que eu citei, né, para a gente poder entender se sua dor é essa, se você está com dor de cabeça, eu tenho remédio para dor de cabeça. Se tem dor de barriga, eu tenho remédio para dor de barriga. Se você tem dor no pé e quer comprar um remédio para dor de cabeça, talvez não funcione. Né? Então, a gente tem que talvez entender até essa leitura, né? Usar o bom e velho spin-selling ali para a gente entender e poder, de repente, costurar alguma solução customizada para ele. E aí, claro, só para passar a bola para o Pedro, enfim, trazer para ele que, de fato, uma gestão comercial eficiente, um capital humano que tenha conhecimento de processos, métodos e conheça o mercado, seguramente vai colocar a empresa dele em outro patamar de negócio. Né? E acho que tem alguns pontos, né?
Se a gestão está sendo bem feita, se o turnover, né, que é o índice de saída de colaboradores na área comercial, é baixo, tá tudo certo. Se consegue contratar e performar de acordo com a meta, tá tudo certo. Não precisa buscar uma consultoria se não existe uma dor a ser resolvida. Agora, poxa, a liderança comercial não fica mais de um ano aqui, eu tenho muita troca, o meu concorrente vem e sempre tira. Concorrente, né? O meu time comercial ele não consegue me dar uma previsibilidade de vendas. Então, a gente resolve quando existe o problema. Se está tudo certo, está tudo andando, honestamente, jogando contra nós aqui, não precisa contratar uma consultoria. Seguramente. Agora, se você começa a ter problemas na sua área comercial, e esses problemas são recorrentes... Exigentes, né? Que é justamente recrutar pessoas, né? Talentos, tem né? algum problema nas pessoas da organização. Exato. E aí que uma consultoria faz sentido. A gente ajuda o empresário, o empreendedor, o líder de um negócio a entender que perfil de profissional vai dar certo em cada uma das posições, de que segmento ele deve vir para ter um maior fit, que perfil de empresa vai funcionar melhor e a gente valida esses aspectos. Então, o nosso processo, à medida que a gente vai avaliando, a gente também vai envolvendo o profissional no processo seletivo e no projeto. Porque aquele negócio, né? Olhando do lado de vocês, você tá colocando a vida do cara, né? Sim. Né? Numa empresa, né? Sim. Né? E você tem que saber que não, esse é o fit perfeito. Existe né? uma responsabilidade dos dois lados, né, Frank? Porque, né? Exatamente, porque muitas vezes o cara é bom, mas a cultura quebra o estratégia. Como é que é? Tem aquela famosa frase, Nossa, né? adoro essa frase do Peter Drucker. Né? É do Drucker, né? É, a cultura come o café da manhã. Estratégia do café da manhã. Exatamente. Daí o cara chega lá, pô, mas peraí, a cultura... Eu acho que de repente, se o fit for perfeito, o que faz com que o cara saia é a cultura, né? Sim. Exatamente. Sim. Tem um jargão que se usa muito, quer dizer, faz um tempo que eu não escuto, talvez você já tenha ouvido, né? Contrata-se por requisito e demite-se por competência. Por comportamento. Né? Então é exatamente isso que você disse, né? Puxa vida, por que eu não fiz essa avaliação cultural no início também? Porque o comportamento para a empresa é uma coisa, né? Para ele Exato. Tá normal, por exemplo, né? Exatamente. Olha só que interessante. E tem um balanço, né? As pessoas podem ser treinadas, aprender, né? Todo mundo se desenvolve, né? O ponto é quanto tempo vem a ansiedade. Qual o tempo que eu estou disposto a dar para o meu diretor comercial novo a aprender o meu negócio? Ele tem um excelente comportamento, alta performance, uma pessoa humilde, aprendizado, tem fácil aprendizado, curioso, etc. Um líder inspirador, etc. Né? Comportamental. Mas não conhece o produto, não conhece o canal. E aí, estou disposto a dar quanto tempo para ele poder treinar? Né? E tem um lado também, porque o comercial ele mexe com toda a empresa, né? Aí tem os pares, né? O cara tem um diretor que é industrial, tem o cara da logística, e geralmente o comercial bate com a logística muitas vezes. Seguramente. Então, quer dizer, não é só o departamento dele, né? E é isso que a gente fala, né? A gente identifica características de alta performance nos profissionais que ajudam justamente a lidar com esse tipo de situação. O diretor comercial ele não tem que só vender, ele tem que vender de tal maneira que seja melhor para a organização. E as outras áreas também têm que ter essa mentalidade também, né? Então, um profissional, o que nós percebemos de alta performance ao longo dos anos na For Sales? Humildade é pré-requisito para alta performance. Olha só. Então, essa pessoa que está disposta a ouvir o outro, a escutar o outro, a entender o que o outro tem para trazer e encontrar uma melhor solução em conjunto. O elemento de curiosidade, então, essa pessoa que tem o objetivo de seguir aprendendo, é um eterno aprendiz e não acha que já entendeu tudo e que as coisas são de uma maneira, porque os tempos estão mudando. Né? Passamos por uma pandemia recentemente que nos mostrou isso, que as coisas podem mudar muito rápido e a gente precisa ter a capacidade de adaptação. Então, voltando àquela parte da ansiedade, o que a gente precisa dar de dica para o cara que vai contratar? Calma, como é que é isso, essa questão da ansiedade do contratante? Olha, acho que tem algumas... essa resposta ela poderia ser dividida em várias. Eu podia ficar falando meia hora sobre isso aqui. Né? Tá certo. Mas acho que talvez pensando no perfil do empresário que está com uma dor latente de recrutamento e seleção, a dica que eu daria para ele, principal para ele... Enfim, não vou dizer que ele consiga ser menos ansioso. A ansiedade vai ser inerente à vontade dele fazer o negócio acontecer e crescer. Né? Talvez ele tenha que ser um pouquinho mais cartesiano. Enfim, ter uma visão de dados e fatos e menos emocional para poder tomar uma decisão coerente, né? Acho que a gente provoca muito isso, né, Pedro? Nas reuniões que nós temos de briefing, Frank, com os nossos clientes, a gente tem, evidentemente, um método, a gente provoca isso nele
para, de fato, tentar colocar cartesianismo no negócio. Cartesianismo, né? Não é Caso só- contrário, enfim, não funciona. Você coloca a emoção, você não toma a decisão correta. Tentar né? pegar o feeling do cara, mas colocar em cartesiano, colocar um Exatamente. gráfico, colocar numa tal. Como é que é? Exatamente. Como é que é o teu fio? Isso aqui, isso aqui Exato. na verdade não é tão fino, é um processo que ele tem, mas ele é tão rápido que. Puxa, uma contratação errada é tão cara Caríssimo. pro executivo que recruta alguém erroneamente, né? Então, puxa, por que naquele momento você não... Já que é tão importante a área comercial, né? Por que você não toma... Enfim, deixa eu realmente respirar, entender quais são as minhas dores, colocar, enfim, dados e fatos e aí, evidentemente, com uma consultoria, pedir uma ajuda para a gente poder Fazer avaliar. uma pergunta também que é interessante. Como se lida também com marketing? Marketing a gente vê que é muito digital, né? E muitas vezes você pega pessoas já mais jovens também. Né? Como é que está esse mercado, não só do marketing especificamente, que daí é geração, né? Tá? Mas como é que você está vendo esse mercado de recrutamento de áreas comerciais? Está aquecido, está difícil? É difícil de achar pessoa? Porque eu vejo nas empresas a dificuldade que as pessoas têm de contratar gerente comercial. Sim. Tá? Então, eu não sei o que está acontecendo. Tá? O pessoal não está querendo mais, o que está acontecendo? É difícil. A gente costuma dizer que contratar em área comercial talvez seja o segmento mais difícil dentro da organização. Por quê? Porque tem muita subjetividade no processo e geralmente as pessoas sabem se vender muito bem. Então, tu precisa saber avaliar aquele profissional se de fato ele tem as competências necessárias para executar aquela atividade. Porque vendedor sabe como é. O influente é alto, né? Exatamente, Exatamente. alta influência. E nem sempre é isso que a empresa precisa. A gente sabe, existe, né? Nós usamos um teste de perfil que se chama DISC, Sim, que ele traz o perfil ideal, né? Existe um perfil idealizado para a área comercial, que seria uma dominância alta e uma influência no segundo nível na escala, né? Mas a gente percebe que dependendo da área, não necessariamente precisa ser isso. Exatamente. Dando um exemplo, quando a gente vai construir uma máquina de vendas através da metodologia da receita previsível, Né? a gente precisa muito mais de um profissional que tem orientação a processos do que necessariamente uma dominância. Porque esse profissional ele precisa ser organizado, precisa ter a capacidade de gerenciar cada etapa do funil, fazer o acompanhamento dos indicadores e ter frequência. Seguir fazendo isso por muito tempo para essa máquina de fato funcionar e ele poder gerar previsibilidade. Você sabe melhor do que nós, né, Frank? Esse é o modelo de estruturação da área comercial. E muitas vezes um perfil dominante, ele pode chegar e querer impor muitas coisas e não constrói. Não constrói. Então, depende muito, né? Vai depender. Eu acho que a área comercial ela foi vista há muito tempo, talvez hoje seja ainda para algumas empresas mais tradicionais, né? Vista como uma área muito relacional, muito empírica. Aquele vendedor é bom de papo, que a gente conhece, da velha guarda, né? Que ele tinha, enfim, profissional com pouco método, pouco processo, raso, né? Mas muito bom de relacionamento, comunicação, se vende muito bem. E, evidentemente, esse perfil existe ainda em algumas empresas mais tradicionais, evidente, segmentos mais tradicionais, mas o vendedor do passado, ele não funciona mais hoje para alguns segmentos, né? Negócio, né? O cara vende, mas beleza, me mostra isso aqui em dados e fatos, como é que é o negócio, me mostra como é que foi o gráfico e a tabela do cara não sai nem mexer no Excel. O vendedor, ele tinha uma relação muito transacional, né? No passado. No passado não tão distante, eu diria, né? E hoje o vendedor, ele não pode ser tão mais transacional, ele tem que ser um vendedor consultivo. Puxa, evidente, eu vou comprar uma lata de refrigerante. Ok, o vendedor vai até o cliente, ele oferece e repõe o estoque, né? Uma transação. Pode ser, nesse mesmo exemplo. Mas mesmo assim, porque eu fui da Ambev, né? Então o que acontece? Também trabalhei muitos anos lá. Aí o vendedor tem que fazer o processo. Claro. Você lembra? Tem que fazer o processo. Eu sempre digo que executar com excelência faz parte da estratégia. Né? E esse mesmo exemplo, que eu acho que fica legal para dar uma materializar um pouquinho. Você tem um perfil de vendedor que vai ao ponto de venda, conta o estoque do varejista, enfim, da padaria, do restaurante, e ok, ele repõe o estoque. Puxa, legal, consumiu 10 latas, te envia amanhã 10 latas. Isso é uma transação. Né? Tem o mesmo perfil, eu não vou falar da pandemia ainda, que é uma outra história, né? Digitalização. Esse mesmo perfil pode chegar um outro profissional lá, esse mesmo cliente, essa mesma persona, e ao invés dele somente contar o estoque e sugerir que ele compre mais 10 amanhã para repor o estoque, ele pode sugerir, puxa, se eu colocar a geladeira virada para frente do buffet, onde o cliente se serve, ele vê aquele, né? E aí a venda pode aumentar 10, 15, 30, 40%. O que ele fez demais? Ele virou a geladeira para frente do cliente. Puxa, é uma consultividade? Sim, ele fez algo diferente. Ele foi menos transacional.
Ele pensou mais no benefício do cliente dele, né? Então, ele agregou mais para o cliente. Seguramente, esse segundo perfil que eu exemplifiquei, ele vai ter uma estrelinha a mais com o cliente, creio eu. E aí veio a pandemia e isso foi, enfim, né, aumentou de uma forma drástica, né? Consultividade, enfim, né? Que hoje em dia, imagina, esse exemplo que eu dei, o profissional não tem nem mais ter que ir à padaria vender. Sim. Você pede pelo aplicativo, pelo WhatsApp. Olha só, interessante. E essa questão, porque a área comercial envolve tudo quanto é tipo de pessoa e envolve tudo quanto é tipo de idade também. Como é que vocês estão vendo a geração que está entrando no mercado de trabalho, começando com a área comercial, eles conseguem ter... Hoje eu estava tendo uma conversa, não me lembro com quem, com um empresário, né? Poxa, o pessoal, eu contrato o cara, aí se eu dou uma puxada mais forte, não, mas a empresa já não serve para mim. Sim. Como é que você vê isso? Porque a área comercial é pressão, né, cara? E aí, como é que fica? O conflito geracional e também de perfil, né? Acho que tem os dois, né, Pedro? Não, e de pressão também, porque a área comercial é um caldeirão muitas vezes, né? Sim, muitas vezes. E aí? O que a gente vê com essa nova geração é que as regras do jogo precisam estar claras e combinadas desde o dia zero, né? Então... Mas também a gente percebe que existem perfis e perfis. Né? Tem pessoas que vão funcionar no ambiente de pressão e tem pessoas que precisam de um ambiente mais de suporte, de atenção para performar. O ponto positivo da nova geração é que eles já vêm muito forte com o viés digital, né? Eles já entendem isso. E esse é um desafio da área comercial. Por quê? Você mesmo falou, o marketing está cada vez mais digital. A área de marketing e vendas está cada vez mais integrada. A área comercial não é mais só vender. É entender como é que funciona a geração de leads, qual que é o posicionamento da empresa, como que esse lead vai avançar no funil, que ferramentas tu vai fazer para ele avançar. Vai ser uma videochamada para quem vende valor agregado, vai ser um material educativo para o teu cliente, para ele ir crescendo dentro dessa cadeia, vai ser uma chamada telefônica, enfim... essa nova geração ele entende melhor essa dinâmica digital. Em contrapartida, existe esse problema da inteligência emocional que muitas vezes, por viverem numa redoma de vidro, talvez não estejam tão habituados a trabalhar com limitações, com frustrações, com cobranças, que isso é um ambiente natural da área de vendas e da maioria das empresas. A gente não está numa empresa para fazer amigos. Os amigos acontecem, né? Mas a gente está lá para entregar resultado e é o que as empresas são motivadas por lucro e por resultado. Quem diga diferente disso está falando uma bobagem. Exatamente. Eu acho que é uma via de mão dupla também, Frank. Acho que talvez vocês seguramente têm um grande know-how. Acho que um dos temas mais falados na humanidade hoje deve ser liderança, né? Liderança. Formação de líderes, o que é ser um bom líder, etc, né? Enfim, então tem muita manga para isso, enfim, muita coisa para relação a esse tópico, mas é uma via de mão dupla. Porque, enfim, o líder ele tem que desenvolver as pessoas e se adequar à equipe e treinar as pessoas, deixar as pessoas, enfim. Mas agora pensando, Frank, o exemplo que tu deu, uma pessoa que entra e não suporta a pressão, eu acho que pode ter sido um erro do processo seletivo, né? Pode ser. A pessoa não tem um perfil para atuar na área comercial. E se o gestor identificou isso e mesmo assim que seguir, ok, por uma questão de adaptabilidade, enfim, né? Mas eu acho que é uma via de mão dupla. Né? O profissional enfim, existem vários tipos de inteligência, né, Pedro? Inteligência social, inteligência prática, inteligência lógica. Então, nós somos um mix dessas inteligências. Evidente, algumas atribuições, alguns trabalhos exigem mais uma do que outra. Seguramente, o profissional que atua em vendas e marketing tem que ter uma inteligência social muito elevada, que é basicamente você se adequar ao público, ao perfil. Mas ele falou muito bem essa questão, porque pode ter uma geração entrando com um perfil bom, que o cara, de repente, é competitivo pra caramba, né? Vai se dar bem. Sim, né? Exato. O pessoal da G4 que nós premiamos no For Sales and Marketing Awards, evento que nós premiamos os melhores cases de vendas e marketing, aconteceu terça-feira. Depois a gente pode colocar... Já fica o convite para você participar do próximo, do ano que vem conosco, viu? 2024. O time comercial da G4, falando no meu gauchês, é uma gurizada. Exatamente. É um time bem jovem, que eles identificam o perfil das pessoas, eles trazem essas pessoas e treinam para ter a cultura deles. E é um perfil super hunter, metas audaciosas, execução audaciosa, mas tá um pouco nisso, né? A gente, inclusive, perguntamos pro diretor comercial deles, né? Tem um segredo? Cara, foi a cultura. Tem um segredo. Foi a cultura. E citou a frase clássica do vendedor, que inclusive. Ou seja, o ambiente vai criando, né? Exatamente. E essa é uma função importante do líder, né? Criar esse ambiente que consiga criar o pessoal na todos os líderes da organização. Para mim, a cultura é o pilar mais importante de qualquer negócio. Pequeno, grande, médio, enfim. Ele é
ele é a liga, né? Ele é o cimento que gruda o tijolo. Né? Se a cultura é fraca, seguramente o negócio não vai ser próspero. Então, olha só que interessante. Quer dizer, na verdade, quando te chamam, eu preciso resolver um problema. Tá, esse é a ponta do iceberg, né? Então, eu imagino que vocês têm um processo de como é que a empresa é, como é que é a cultura. Porque daí você já viu um raio-x, não está funcionando porque qualquer pessoa que entra aqui, o dono é tão carrascão que o cara... Exato. Tem um diagnóstico. Todo o processo, tem um diagnóstico, todo o processo de recrutamento e seleção que nós iniciamos, a primeira etapa, e para mim a mais importante, não sei, o perfil do contratante. É o alinhamento. A gente faz uma reunião de alinhamento com um membro do RH e ao menos um gestor. Né? Então, geralmente tem um gestor direto e tem outros gestores que podem se envolver. Então, essas duas pessoas sentam conosco, o consultor responsável pelo projeto, que vai estar ali totalmente dedicado a resolver o problema do cliente, e nós fazemos um diagnóstico. Histórico da empresa, momento atual, produtos, canais de venda, serviços, qual que é o desafio atual da empresa. Depois de entender a empresa, nós vamos entender a vaga. O que essa vaga faz, qual que é o desafio principal, quais são as responsabilidades, o organograma da área, o que precisa entregar nos primeiros 6 meses para saber que está indo bem, no primeiro ano, e quais são os desafios culturais. Poxa, quais são os aspectos de adaptação? O que tem tido dificuldade aqui? O que tem dado certo aqui? E aí, com base nisso, a gente monta todo o método avaliativo. Então, só depois de fazer o alinhamento, nós vamos estruturar um método avaliativo, que vão ser as perguntas de triagem para validar para requisitos, e as competências que o Eduardo comentou para avaliar o fit. Nesse teu diagnóstico, de repente, você começa a descobrir, mas eles nem sabem o que precisa fazer para os próximos 6 meses. Muitas vezes. Muitas dessas reuniões a gente identifica com algumas perguntas ali, evidentemente provocando, né, para gerar essa reflexão para o contratante, que de repente ele acha que ele quer aquilo, mas que ele precisa de outra coisa. Né? Então, mas é mais comum, é bem comum isso aí, né? É muito comum. E muitas vezes quando... E não é só empresa pequena, empresa grande. Seguramente. Acontece em todos os níveis. Né? Quando o contratante nos fala, não sei o que eu preciso, talvez aí sim a gente precisa trazer um profissional mais diretivo. Que é um profissional que conhece o mercado, que vai entender o que vai ser a melhor performance e vai direcionar a empresa naquele sentido. Exatamente. Não, já temos a estratégia, eu preciso de alguém que execute. Então eu vou trazer um profissional mais tático operacional, aquele cara que organiza a casa, motiva o time, faz as coisas acontecerem, mas que talvez não seja tão bom em idealizar uma estratégia. E existe todo tipo de profissional. Existe profissional que é muito bom em estratégia, muito bom em estruturar times, muito bom na parte tática operacional, muito bom em dados. Então, toda resposta, mesmo que não seja uma resposta definitiva, ela gera um input para nós e um output no processo seletivo depois. Exatamente. Vocês já demitiram algum cliente? Vamos dizer assim, já. Já. Não seremos deselegantes de falar, evidentemente, nomes aqui, mas acho que já aconteceu, né? E acho que acontece, é uma relação comercial que ela é natural, dependendo do... Ciclos, né? São ciclos e se há um desgaste, né, Frank? Eu costumo dizer, o nosso ativo mais precioso é o cliente, né? Eu fico muito orgulhoso de falar isso claramente aqui em relação à nossa holding e a For Sales, né? A gente faz tudo que está ao nosso alcance para que o cliente tenha satisfação. E se ele tem um problema, o problema é meu também. Olha só, então eu vou fazer uma pergunta interessante. Vamos ver que a pessoa está aberta para contratar, eu preciso de pessoas para ajudar. Quais seriam os 3 passos que você acredita que esse empreendedor ou o diretor, que seja dessa empresa, precisa dar para chamar uma pessoa como de vocês, de empresas de especialista em recrutamento de áreas comerciais? O que ele tem que fazer antes? Qual o dever de casa, né? Qual o dever de casa? Eu acho que, né, dentro da sua estratégia, saber qual que é o seu objetivo. Saber o seu objetivo, hein, pessoal? É o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Exatamente, onde você quer chegar, né? Porque é para aí que você vai. E se não tem objetivo, talvez este seja o objetivo. Criar um objetivo. Exatamente. E aí entender se com os recursos existentes vai ser possível ou não vai ser possível. Então, olhar para dentro de casa, a gente sempre recomenda. Nós gostamos muito das empresas que valorizam o colaborador interno. Olha para dentro de casa. Existe esse recurso em casa para você chegar nesse objetivo? Olha só. Existe. Ótimo. Pega esse cara ou essa pessoa, treina essa pessoa, compartilha esse objetivo com a pessoa e começa a caminhar para lá. Não existe. Ok. O que eu preciso, então? Entender um pouco desse perfil. Mas aí, nesse momento, é um dever de casa da pessoa, do empresário, mas aí a gente também ajuda ele nessa etapa, né? Poxa, meu objetivo é esse.
eu gostaria de uma pessoa assim. Aí nós também podemos ajudar, né? É um momento prévio, antes da nossa venda também. Exatamente. Onde a gente constrói com o cliente. Uma pré-venda, eu diria até, né? Exatamente. Olha, existe caso, sim, é uma curiosidade minha, existe caso que contrata vocês ali, né? Mas ele acha que, pô, aquele cara eu acho que tem perfil e joga ele para processo seletivo também? Sim, muitos. Essa é uma coisa natural? Muitos. Muitos clientes gostam de fazer... Porque daí é uma coisa imparcial, né? Exatamente. Vocês que estão... Exatamente. Eles gostam dessa imparcialidade. Poxa, eu quero contratar o melhor. Eu recebi essas indicações, eu sei que vocês estão no processo de vocês. Compara esse profissional ou essa profissional com a base de vocês e me diz se vale a pena seguir ou não. Tem casos que os clientes enviam uns perfis muito bons, os caras vão lá, vão para a etapa final, são aprovados. Inclusive, e tem casos que né, nós temos que dizer, infelizmente não atende pré-requisitos. Inclusive, vários clientes que nós atendemos nos indicam, peço para que a gente avalie os profissionais da empresa. Internos, inclusive. Internos, os colaboradores. Você tem uma equidade avaliativa e tem processos que são abertos, enfim, evidente, o objetivo final é contratar alguém, né? Mas pode ser alguém de dentro ou de fora. Puxa, se eu abro um processo seletivo com uma consultoria especializada, que é o nosso caso, e eu quero que se vocês avaliem também meus colaboradores, eu quero avaliar se a minha régua está descalibrada com o mercado ou não. Exatamente. Aqui tá não só com competência, mas questão salarial também. Exatamente. E aí pode ser que o empresário, o contratante, chegue à conclusão, puxa, minha régua está abaixo do mercado, em termos não de salário, enfim, né? Mas enfim, em termos de competência, de maturidade, de ferramental que o profissional tem, que a equipe tem, né? E aí talvez ele, por uma questão, enfim, específica, etc., ele toma a decisão de não trazer ninguém de fora e sim, puxa, me fez refletir o processo, não vou recrutar ninguém, mas eu vou focar em treinamento para a equipe então, porque entendi que o mercado está... Eu estou defasado em relação ao mercado. Outro serviço que nós conduzimos com frequência é o assessment de força de vendas, né? Sim, sim. Onde a empresa quer avaliar a sua força de vendas e entender se está adequada com os objetivos e desafios. Recentemente atendemos uma grande empresa do segmento de construção civil, onde eles queriam mudar todo o modelo de go-to-market da empresa. Reestruturar canais de venda, canais de distribuição, o perfil das pessoas para gerenciar a proposta de valor que eles queriam levar para o mercado era diferente do que eles estavam atuando. Então, o que a gente fez? Nós avaliamos todo o time comercial deles e entendemos qual era o encaixe para cada um desses novos canais, dessas novas estruturas. E ajudamos eles a desenhar o xadrez do organograma para o go-to-market. 160 pessoas no mesmo assessment. Então, eu imagino fazer esse xadrez, né? Projeto de alta complexidade que a gente conduziu. Ou seja, né, não é só processo seletivo, é também a avaliação de profissionais de vendas e marketing com base em parâmetros de mercado. Como nós estamos sempre navegando em vários segmentos, né, que a gente atende, diversos clientes, diversos portes, em vários segmentos, inclusive fora do Brasil, né? 17 países, estávamos contando, já atuamos em 17 países diferentes e atendemos mais de 30 países, ou seja, empresas de outras nacionalidades. E aí é muito comum, que a gente está com uma visão do mercado mais ampla. E quando o cliente nos contrata, o cliente está no negócio dele no dia a dia, ele não está vendo o que está acontecendo no mercado, né? Então, nós acabamos também sendo um canal de atualização desse cliente, né? desse gestor, enfim, empresário, para que possa, puxa, veja bem, o mercado hoje mudou, enfim. Então, por isso que é importante essa relação com o cliente, no nosso olhar, né? Enfim, de ter esse zelo com ele, de atualizar ele do que está acontecendo no mercado. Enfim, é um acesso, como o Pedro comentou, né? Avaliar a força de vendas que ele tem internamente, o colaborador, está descalibrado com fora, não está. Porque às vezes a analogia que eu faço é que ele está numa caverna e quando ele coloca a cabeça para fora, fala, opa, começou tudo isso aqui fora, eu não sabia. Olha só, legal. Então o processo seletivo ele serve para várias coisas, assim, né? E também para você poder trazer essa reciclagem, esse ar novo. E principalmente acelerar o processo interno. Seguramente. Mas olha que bacana, né? Bom, pessoal, estamos aqui acabando aqui, né? Foi um bate-papo bem proveitoso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui, né? De poder trocar umas ideias aqui. E é o seguinte, se o pessoal quiser achar, como é que a gente acha vocês aí? Tem um site, alguma coisa assim? Legal. Como é que é? No LinkedIn, For Sales. Tá. Então, vai achar a nossa empresa. Temos ali os canais de comunicação. Na internet, www.forsales.com.br. Tem todo o link, formulário de cadastro. E através do e-mail também, atendimento@forsales.com.br. Então, são os canais principais. Olha, eu agradeço aí vocês, né, Pedro, né, e o Eduardo, aqui, que estão aqui disponibilizando o tempo de vocês, né, aqui para a gente poder trocar uma ideia com
do que nesse ponto específico, né? E você, pessoal que está assistindo, né? Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, Rank-se, né? Ou se não, Rank Líderes também. Tem sempre algumas coisas interessantes, tá, pessoal? Tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? E vamos lá, vamos pra ideia. essa Obrigado. inicial, né? Obrigado, Frank. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.